Muito bem, vamos lá. Ultimamente, o senhor tem se envolvido muito com a atividade educacional, né? Reitor da Unimonte, é isso? Isso. Na sua opinião, a nossa educação tem avançado em qualidade da mesma maneira que tem avançado em quantidade, quer dizer, a proliferação das escolas? A qualidade tem acompanhado o aumento da quantidade? Bem, nós temos pontos de excelência, nós temos muito boas escolas, mas generalizadamente eu acredito que não. Mas tem escolas no Brasil de primeiro nível e que não deixam nada a desejar lá fora. Mas, de uma maneira geral, quer dizer, na resposta assim, mais ampla, eu diria que nós temos um trabalho muito grande a fazer, sobretudo na área fundamental, na área que pega desde a primeira série, vamos dizer, até a terceira série de formação básica, né? Aí, realmente, nós estamos bastante mais fracos. Na área da educação superior, como mencionei, existem escolas de excelência, e o que mostra hoje, depois da última reforma da lei universitária, que foi aprovada no Congresso em 96, hoje eu diria que quase 80% dos estudantes de nível superior no Brasil são de escolas privadas. E mesmo essas escolas privadas, existem escolas excelentes, evidentemente, mas existem escolas que têm um trabalho muito grande a fazer. E, sobretudo, um ponto que me parece extremamente importante. O desafio da educação hoje no mundo é absolutamente claro, né? Muitos especialistas internacionais dizem que o conhecimento técnico mundial está dobrando a cada ano. Consta que a primeira vez que dobrou isso foi da época de Jesus Cristo até a Renascença e levou 1.500 anos para dobrar. Agora está dobrando a cada 2 anos o estoque de conhecimento técnico, o estoque de informações. E a pergunta que nós temos que fazer, e respondida da melhor maneira possível, é: nós estamos preparando nossos jovens para enfrentar isso? É um desafio grande e a resposta precisa ser cuidadosamente dada, porque há muita coisa que fazer, inclusive para preparar jovens, com uma colocação que eu vi agora recentemente com um especialista em educação europeu. Ele disse: nós estamos preparando jovens para empregos que não existem, usando tecnologias que não existem, e num cenário mundial que não existe. Tudo errado. Quer dizer, então, o que acontece? Para preparar esse jovem para enfrentar esse cenário, que talvez possa se dizer errático, que foi colocado por esse especialista, é dar uma extrema e forte base fundamental, porque nós não sabemos exatamente qual vai ser a profissão do futuro. Esse mesmo especialista diz que grande parte dos empregos que são oferecidos hoje estão sendo oferecidos em profissões que não existiam em 2002. Quer dizer, há 7 anos atrás, diz ele que grande parte dos empregos oferecidos, essas profissões não existiriam. Nós estamos falando em logística, tecnologia de informação, mesmo nas áreas de comunicação social, na área de televisão, das comunicações de massa para o público, rádio. Nós vemos que hoje existe uma série de profissões que não existiam há muito pouco tempo. Então, nós precisamos efetivamente hoje dar uma resposta ao aluno e dizer: nós estamos preparando você num mundo que vai ser diferente. Você não vai viver no mundo que é hoje. Portanto, é um desafio bonito, eu diria, estimulante, sobre todos os aspectos, mas muitas vezes amarrado também, desculpe falar de novo, mas pelo sistema rígido da legislação governamental. Aliás, até tem uma história que a gente conversou um tempo atrás, exatamente sobre legislação, sobre essa coisa toda, e a facilidade com que determinados países têm de tirar projetos do papel, né? Como a China, por exemplo, que pensa um dia, no dia seguinte está fazendo. Conta a historinha do rodoanel e do rodoanel chinês.
Bem, o governo de São Paulo anunciou agora que o rodoanel completo em torno de São Paulo ficará pronto em 2018. Ele começou em 1998, portanto, ele 20 anos para fazer o rodoanel. De 1998 até agora, as Olimpíadas Chinesas, os chineses fizeram 6 rodoanéis concêntricos em torno de Pequim. 6. 6. Quer dizer, e o rodoanel absolutamente essencial. É claro que as autoridades dizem que é problema ambiental, de licenciamento ambiental e tudo isso, mas eu acho que ter numa cidade como São Paulo, por exemplo, a Avenida Bandeirantes, com caminhões de todo o país cruzando a malha rodoviária de São Paulo, isso do ponto de vista de meio ambiente, que é muito pior do que se completar de uma vez o rodoanel com uma prioridade extremamente alta. E é fácil ver, Celso, eu acho que todos nós vemos, quando nós vemos, por exemplo, uma rodovia imigrante, uma Anchieta, uma Dutra, passando a quantidade de veículos. A Dutra hoje, lá que é a ligação entre São Paulo e Rio, estima-se que em horários de pico tem, se fosse extrapolado para 24 horas, daria 100 mil veículos por dia. Quer dizer, isso é riqueza circulando. Né? Claro. Essa movimentação absolutamente fundamental de mostrar que isso é riqueza construir. Nós precisamos disso. E não há razão nenhuma para que os veículos todos que venham do sul e que sigam para o norte, ou vice-versa, ou que vão para o oeste, tenham que passar por São Paulo. Quer dizer, pode passar pelo lado de fora de São Paulo através de um rodoanel que leve essa circulação. Quem já rodou no rodoanel já percebeu que é um ganho extraordinário, ganho esse que pode ser transferido diretamente para a economia. E dizer agora que nós vamos ter que esperar até 2018 para completar o tramo oeste e o tramo norte do rodoanel, a mim me parece que é muito tempo para um país que quer se igualar com os outros países do mundo. E provavelmente a necessidade em 2018 vai ser completamente diferente da que é hoje, né? Quer dizer, talvez na hora que você inaugurar ele já não serve mais, né? É verdade. Mas olha, eu acho que nós não podemos falar muito mal só do Brasil, não. Eu vi uma manchete muito interessante no Financial Times de Londres, dizendo, no tempo que aqui na Inglaterra se leva para autorizar a construção de um novo hangar no aeroporto internacional de Heathrow, que é o mais importante aeroporto de Londres, os chineses fizeram o maior aeroporto do mundo. De modo que nós não estamos sozinhos nisso. Quer dizer, outro dia, fazendo esse comentário numa palestra, um dos assistentes falou, mas como é que o senhor fala da China quando a China é um país comunista? Aí eu perguntei, mas é um país comunista mesmo? Parece que não. Eu não sei. Eu tenho a impressão que nós temos mais decisões de caráter, vamos dizer, comunista, eu não gosto da palavra, aqui no Brasil do que na China. A China hoje é um país empreendedor, por excelência. Eu tenho amigos na China que se enriqueceram, eu tenho discutido com eles. A facilidade de empreender na China é espetacular. Mas tem muitas companhias que se desiludiram um pouco com isso, né? Com a coisa do chinês. Né? Bem, mas evidentemente em todas as regras tem exceção. Quer dizer, eu acho que dizer que todas as companhias que se lançaram na China tiveram êxito, eu tenho a impressão que é um exagero tão grande como dizer que no Brasil empreender é fácil. Mesmo com todas as críticas que esses atrasos, que essas interferências têm atrapalhado a chamada economia brasileira, você sempre foi entusiasta do Brasil, né? Quer dizer, sempre Brasil acima de tudo. Para fechar a nossa conversa aqui, o pior da crise internacional já passou? Existem alguns países ainda que são mergulhados na crise. Os Estados Unidos ainda não encontraram, por exemplo, seu caminho, né? Na Europa está mais ameno. Felizmente no Brasil não foi tão forte, porque o nosso sistema financeiro foi bastante blindado, em decorrência até de uma colocação que eu não gosto também bastante, que é que o dinheiro no Brasil não é ferramenta, ele é produto. Então ele foi sempre protegido e como na raiz da crise financeira teve uma quantidade demasiada de créditos duvidosos, né, que pelo menos
esse tem sido o diagnóstico típico dos economistas, mas eu diria que, pontualmente falando, o Brasil está razoavelmente bem. O governo teve uma excelente demonstração agora do caráter educativo da tributação, reduziu o preço do IPI para alguns produtos manufaturados, como da indústria automobilística e dos eletrodomésticos, e as vendas explodiram, mostrando claramente que a tributação pode estimular os segmentos do desenvolvimento. E isso ficou claramente demonstrado. Então, eu gostaria que os especialistas no assunto, eu não sou especialista nesse assunto, procurassem mostrar efetivamente que isso pode ocorrer. Agora, lá nos Estados Unidos, por exemplo, que a tributação já não é tão alta, não há uma flexibilidade tão grande quanto a nossa. O presidente Obama tem trabalhado nessa direção. Agora, o que preocupa realmente em certos países, alguns países da Europa, em particular os Estados Unidos, é o excesso do endividamento público. Os Estados Unidos, em particular, está atingindo $1 trilhão de débito. Esse é o grande medo do futuro. Mas olha, mais cedo ou mais tarde essa conta vai ter que ser paga de alguma maneira e olha, com aperto para a economia norte-americana. Aqui, graças a Deus, o Brasil tem feito bem, o governo tem cuidado corretamente dos aspectos de endividamento e espero que continue assim, porque o nível de tributação nosso já está demasiado e imagine se nós tivermos uma conta para pagar decorrente do endividamento governamental. Mas você tocou num ponto que, para mim, eu considero importante, quer dizer, este país é fascinante, é um país espetacular. Nós temos todos os ingredientes para sermos um país bem melhor do que é hoje. Nós só precisamos tirar um pouco dessas travas que os economistas, os especialistas, de um modo geral, mostram o tempo inteiro que precisam e grande parte dessas travas estão efetivamente no governo central. Quer dizer, se nós pudermos efetivamente cumprir a Constituição, como eu brinco sempre, novamente não sou especialista, mas a Constituição diz que nós somos uma república federativa. Não, nós somos uma república federal. Quer dizer, então isso aí, e olha, isso tem muita importância, não é um problema simplesmente de semântica, não, tem uma importância muito, muito grande. De modo que eu diria para meus amigos, meus conterrâneos brasileiros, vamos confiar que nós, brasileiros, podemos construir um grande país e muito mais rapidamente do que nós imaginamos.